Você conhece o princípio da equivalência material? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o princípio da equivalência material dentro da série de pílulas jurídicas onde estamos estudando a teoria geral dos contratos. O princípio da equivalência material é aquele segundo o qual se busca garantir o justo equilíbrio entre direitos e deveres num contrato. Esse equilíbrio ele deve existir desde o momento em que haja a negociação para o contrato, no momento da formação e execução do contrato e mesmo após o contrato. Então, pelo princípio da equivalência material, os deveres, as obrigações e os direitos, eles devem manter um justo equilíbrio durante todas as fases do contrato, de modo que se houver, em razão de alguma causa superveniente, uma alteração nesse equilíbrio, isso deve ser reajustado, de maneira que o contrato ele permaneça de forma material equilibrado entre as partes contratantes. Quando nós falamos, então, do princípio da equivalência material, nós conseguimos ver de modo intrínseco a presença do princípio da função social do contrato e do princípio da boa-fé objetiva. O princípio da equivalência material, ele se desdobra em dois aspectos, um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. Sobre o aspecto subjetivo, nós analisamos a condição peculiar de cada parte no contrato. E quando houver, em razão de uma previsão legal, como o que acontece no Código de Defesa do Consumidor, um desequilíbrio entre as partes em razão da condição pessoal de cada parte, o aplicador da norma pode ajustar esse desequilíbrio. Quando nós falamos em aspecto objetivo, estamos falando exatamente na equação matemática entre as partes, ou seja, entre as obrigações e direitos que cada parte tem no contrato. Se durante a execução desse contrato, em razão de causas supervenientes, essa equação ela se desajusta, ou seja, passa a haver uma vantagem excessiva para uma parte e uma desvantagem excessiva para a outra, o aspecto objetivo do princípio da equivalência material autoriza o reajuste do contrato de maneira a restaurar o equilíbrio entre as partes. Um exemplo da aplicação do princípio da equivalência material está na teoria da imprevisão, que é prevista nos artigos 478 e 479 do nosso Código Civil. Pela teoria da imprevisão, quando ocorrem causas supervenientes à formação do contrato que venham a desajustar o equilíbrio do contrato, é possível a revisão judicial dessas cláusulas. Alguns requisitos são necessários para a aplicação da teoria da imprevisão. Por exemplo, é a necessidade que seja um contrato diferido, um contrato com prestações continuadas. Outra questão importante é que deve ser um contrato comutativo, ou seja, um contrato em que as prestações estão previamente definidas. E assim é possível aplicar a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é também conhecida como cláusula rebus sic stantibus, ou seja, as coisas devem ser mantidas como estão. E ela significa que ela é implícita a qualquer contrato de continuidade, a qualquer contrato de prestações continuadas ou de prestações diferidas. E ela vai se materializar exatamente quando, em razão de causas imprevisíveis, ocorre um desajuste no contrato. Então, primeiro, a aplicação dela ela é conhecida como uma cláusula implícita a qualquer contrato de continuidade, a qualquer contrato com prestações contínuas ou diferidas. E essa situação faz com que esse contrato, em razão de situações supervenientes,
ele seja reajustado para restaurar o equilíbrio. É preciso, portanto, que seja uma situação excepcional e uma situação imprevisível. É preciso ainda que seja um contrato em que as prestações estão pré-determinadas e que essas prestações se protraem no tempo, ou seja, elas vão acontecendo em vários momentos no tempo, mensalmente, bimestralmente. Enfim, é preciso que haja uma sucessão de prestações. É importante observar que o artigo 479 do nosso Código Civil, ele diz que caso não seja possível a repactuação do contrato, ou seja, o reajuste do contrato para suprimir essa onerosidade excessiva, a única possibilidade, então, será a rescisão do contrato. Então, a teoria da imprevisão, ela tanto combate a onerosidade excessiva do contrato com o reajuste das prestações, como ainda ela possibilita a rescisão do contrato sem penalidade, sem sanção para as partes, em razão dessa onerosidade excessiva que surgiu em razão de uma situação excepcional. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se ficou com alguma dúvida sobre o assunto, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que teremos o imenso prazer em responder. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários, que nós vamos preparar a pílula jurídica com o assunto que você escolheu. Pedimos ainda que nos ajude a crescer o nosso canal. Divulgue, compartilhe, faça com que mais pessoas tenham acesso a esse nosso estudo jurídico que está sendo disponibilizado para que nós possamos evoluir como um país onde a justiça ela vai ser efetivamente prestada e alcançará um maior número de pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.